dia. Viemos até à cidade da Póvoa de Varzim e hoje, no mundo do desporto, onde a bola vai rolar do basquete ao hóquei, vamos passar em revista um bocadinho aquilo que é a atividade do Clube Desportivo da Póvoa. Tenho comigo o meu convidado hoje, o Sérgio Duarte. Sérgio Duarte, a bola já rola há um ano deste segundo mandato, um mandato que não teve oposição na altura das eleições. Qual é a leitura que faz dessa não oposição? Um mandato de continuidade face àquilo que tinha sido os 3 primeiros anos do seu mandato? Muito bom dia. Antes de mais, agradecer a presença do E24 nas nossas instalações do Clube Desportivo da Póvoa. É sempre um gosto e um prazer poder colaborar com a divulgação do nosso clube e também com os canais de comunicação que o possam fazer. Sim, este é o 4º ano, portanto, que nós estamos à frente do clube, à frente da direção do clube. São mandatos de 3 anos. Os 3 anos que nós iniciamos foram 3 anos de recuperação do clube. Correu bem, do ponto de vista da reabilitação do que tinha a ser feito, correu muito bem, e a partir daí houve uma confiança e um seguimento que se tornaram naturais. Foi público também que na altura do fim do primeiro mandato eu disponibilizei a minha direção para dar continuidade a outros projetos, obviamente apoiados por nós e com toda a colaboração. No entanto, pelos vistos, a confiança foi tamanha que não houve candidatos e foi unânime a nível do grupo de sócios que queriam a nossa continuidade e assim foi. Como eu sempre disse, sou uma pessoa da casa e enquanto o Clube Desportivo da Póvoa precisar de mim, eu estarei disponível para ajudar. Estruturas como estas, estruturas grandes, que envolvem tanta gente, têm também sempre muitas preocupações financeiras. Neste momento, financeiramente, temos um clube desportivo financeiramente estável, alguns sobressaltos. Qual é a análise financeira que faz de... Neste momento o clube está estável. Se fizermos uma retrospectiva de há 3 anos atrás, ou 4 anos atrás, herdamos uma situação bastante problemática, com inclusivamente risco do clube não ter possibilidades de continuar devido a problemas financeiros, mas felizmente com as estratégias que adotámos do ponto de vista financeiro e desportivo, conseguimos recuperar essa dívida, conseguimos entrar em modos de pagamento e o clube neste momento é um clube estável com a parte financeira completamente controlada. Obviamente que este tipo de entidades esportivas amadoras dependem muito de apoios e há sempre uma ginástica financeira, uma ginástica de gestão que tem que ser muito rigorosa e muito criteriosa para que isto funcione. De um ponto de vista desportivo, ter equipas competitivas e a nossa formação também sustentada, porque é o nosso grande foco, por outro lado também assegurar a parte financeira que terá que estar sempre estabilizada. Obviamente, e o Sérgio Duarte falava agora precisamente no período da formação, delineou ou delinea diariamente um clube de formação ou gostaria que este se tornasse um clube ainda mais profissionalizado para a alta competição e vocacionar-se para isso, ou manter dentro da estrutura, até dentro do próprio enquadramento geográfico na área da formação? Em termos de linhas condutoras deste mandato e do tempo que gerir o clube, qual acha que deve ser o caminho a seguir para o clube? O nosso clube é um clube de formação, ponto. Desde a sua fundação, em 1943, ficou bem claro nos estatutos dos nossos fundadores que é um clube vocacionado para a formação. Obviamente, nós tendo tanta gente, tanta massa humana a praticar o desporto, é importante e fundamental ter equipas séniores alavancadas para motivar e dar os sonhos à formação para poder jogar a um nível mais alto. Portanto, respondendo à pergunta de uma forma clara, somos um clube de formação, mas com o objetivo de ter sempre equipas competitivas para alimentar a nossa formação. As nossas equipas séniores, nós orgulhamos de dizer isto, são equipas que têm cerca de 70% a 80% de atletas e treinadores formados na casa. Formados na casa. Que a maioria dos atletas depois chegam ao plantel de séniores são tendencialmente vindo das vossas escolas de formação. Só assim é possível, é esta a nossa filosofia, é esta a nossa cultura, é este o nosso orgulho e também eu acredito que seja esta a nossa força. Uhum. É sempre difícil porque haverá quem goste mais do hóquei, quem goste mais do basquete, quem gosta até de outras modalidades. O basquete continua a ser a grande menina dos olhos do clube? Não diria. É neste momento a modalidade com mais visibilidade. Pelo número de praticantes, nós temos cerca de mais de 300 atletas a praticar basquetebol. No voleibol também o temos, diga-se, mas pelo impacto dos últimos 6 anos em que tivemos uma equipa na Liga Profissional a fazer resultados espetaculares, de play-offs, de finais da Taça de Portugal, obviamente teve um protagonismo dentro do clube que projetou essa mesma modalidade dentro da dinâmica do clube. No ano passado, por exemplo, a modalidade em que
teve mais impacto foi o hóquei patins. Estávamos na primeira divisão, apesar do número de praticantes ser inferior, ou bastante inferior ao basquete, teve muita projeção. Portanto, eu acredito que todas as modalidades são, no género, filhos da direção e nós damos as mesmas oportunidades a cada projeto. E depois as dinâmicas da atividade de cada um escreverá a história e se projetará também nas competições mais elevadas ou não. Portanto, neste momento é o basquetebol, já foi o hóquei, espero que o voleibol também venha, o futsal. Portanto, nós damos as mesmas oportunidades e esperamos que essas oportunidades sejam agarradas por cada uma das coordenações das modalidades, apoiadas pela direção, no sentido de projetarem ligas mais competitivas. Vocês são neste momento, enfim, um dos grandes clubes nacionais nestas modalidades. Acredita que muitas vezes os clubes depois se entusiasmam demasiado e perdem a noção de quando é a altura de parar? Ou seja, aquilo que eu lhe perguntava de forma mais direta é: o clube desportivo neste momento tem consciência de até onde pode ir? Completamente. Nós temos um plano bem delineado, um plano de atividades em cada uma das secções e passa obviamente pela orçamentação das equipas mais ambiciosas ou das equipas mais competitivas. Esse orçamento são orçamentos criados pelas próprias secções e financiados pelas próprias secções. Portanto, uma equipa de uma primeira liga, quer de hóquei patins, quer de basquetebol, todas as verbas que arranjam para a competição são verbas de patrocinadores, de apoiantes, que essa mesma secção trabalha nesse sentido. Portanto, o clube, com toda a dinâmica e toda a gestão que faz, financia basicamente tudo o que é formação. Depois esses projetos têm que ser financiados pelo trabalho das nossas secções. Não é fácil ter ali um cut-off do investimento, mas nós somos conscientes, temos os targets que não ultrapassamos, não podemos ultrapassar de forma a manter a estabilidade financeira. E o ano passado, na Liga de Basquetebol, foi exatamente o motivo pelo qual descemos. Tivemos o infortúnio de ter 3, 4 lesões ao mesmo tempo, não havia verbas para substituir esses jogadores em tempo útil e, nesse sentido, não pudemos subir 1 cêntimo ao orçamento que estava delineado e assumimos as responsabilidades, descemos e agora voltamos a trabalhar e reerguermos para este ano e estamos lá novamente com os orçamentos controlados sempre. Certo. Obviamente, as cidades muitas vezes vivem dos seus clubes e é inegável e incontornável que o Varzim é um dos grandes nomes também da cidade da Póvoa de Varzim. Tem havido aproximação chegou-se a falar inclusivamente de uma maior aproximação ao Varzim. Se nos quiser ou puder revelar um bocadinho do véu, em que ponto é que elas estão, resfriaram, o objetivo não passa por essa aproximação tão grande, como se chegou a ponderar, ou pelo menos se constava nas ruelas da cidade? Sim, o Varzim e o desportivo são irmãos e andam de mãos dadas mais do que nunca. Nós promovemos sempre atividades, sinergias entre os dois clubes, para que facilitem a atividade diária de cada um. Nomeadamente, com algumas carências que o Desportivo da Póvoa tem e que o Varzim tenha, são colmatadas de uma e de outra parte. Vou dar pequenos exemplos. Durante o verão, que nós temos menos atividade esportiva, o Varzim tem a atividade esportiva do futebol de praia e transportam-se maioritariamente nos veículos do Desportivo da Póvoa de uma forma gratuita. De outra forma, as equipas séniores do Desportivo, quando têm dificuldades em transporte, que é uma das grandes dificuldades que nós temos neste clube, transportar 900 atletas todas as semanas em 50 e tal jogos todas as semanas não é fácil. O Varzim também gentilmente cede os transportes. Isto é só apenas um exemplo de uma simbiose que nós temos e uma sinergia. Mas, respondendo também concretamente à pergunta, as relações do Desportivo e do Varzim são relações extremamente juntas, são relações muito boas, em que há um diálogo constante, há um debate constante sobre os dois clubes, sobre estratégias de ambos os clubes e também sobre a estratégia desta parte da Póvoa de Varzim Desportiva para projetar na comunidade. Portanto, as relações são muito estreitas. Nós falámos há pouco um bocado sobre aquilo que todos os dias é a gestão financeira deste clube e, obviamente, os clubes, isto é inegável e incontornável, vivem também muito daquilo que é o apoio da cidade, da autarquia. Sente que quer a autarquia, quer a cidade respiram também o Clube Desportivo da Póvoa? Sem dúvida nenhuma. Basta entrar aqui no pavilhão ao fim de semana e o pavilhão está sempre cheio em quase todas as modalidades. Portanto, nós metemos no fim de semana mais de 5.000 pessoas em todas as modalidades aqui. E é fundamental o apoio da autarquia, obviamente. Nós, felizmente, e enquanto eu sou Presidente da Direção,
a autarquia foi excepcional, tem sido excepcional no apoio à formação do clube, o apoio às logísticas que o clube tem, às atividades. As verbas financeiras são fundamentais, mas realço que estas verbas que são adjudicadas ao clube em contratos de programa todos os anos são exclusivamente para a formação. Portanto, nós usamos essas verbas para dar os meios a pagar aos treinadores, a fazer os transportes, as inscrições, usar destes 900 atletas todas as semanas e felizmente tem corrido bem. A autarquia tem sido um parceiro excepcional, continua a sê-lo. E não há outra forma, não há Póvoa de Varzim sem Desportivo da Póvoa e não há Desportivo da Póvoa sem o Executivo da Póvoa de Varzim, obviamente. Não estamos em período de Natal, mas se pudéssemos pedir aqui em termos de infraestrutura uma prenda, qual era assim alguma coisa que gostasse muito, mas que tenha a noção que seja muito difícil em termos de infraestrutura? Sim, gostava. Posso pedir 2 prendas? Pode. A prenda principal que eu acho que fazia o salto do desportivo para o ponto de autonomia financeira seria a construção de um centro de estágios na zona onde neste momento se encontram as piscinas interiores que infelizmente com o Covid ficaram inutilizáveis. Um centro de estágio para dar apoio às equipas que vêm, aos nossos atletas, promover o desporto da cidade, quer na época alta, quer na época baixa. Creio que se nós tivéssemos um centro de estágio nessa altura, acho que projetava o clube e a cidade num outro patamar. Um segundo presentezinho, se me permite, era um pavilhão. Não é? O pavilhão onde nos encontramos, há 28 anos atrás, foi projetado como um segundo pavilhão gêmeo do lado de nascente. Nunca foi feito e nós neste momento temos um problema muito grave em espaços de treino. Nós não temos, são 900 atletas, nós usamos este pavilhão e usamos também mais 5, 6 pavilhões em que na cidade conseguimos aceder, a autarquia também cede grande parte deles, mas mesmo assim nós temos sempre que controlar o número de atletas porque não temos espaços de treino suficientes ainda para dar resposta a estes atletas que temos e aos que todas as semanas nos aparecem para treinar, felizmente. Até porque garantidamente o Clube Desportivo da Póvoa não é só da Póvoa, é da Póvoa, de todo o concelho e arredores, portanto é uma instituição agregadora certamente também desta geografia. Sim, verdade, nós temos o centro da Póvoa, as freguesias todas da Póvoa e nas cidades limítrofes também temos gente a praticar Desposende, temos gente da Maia, temos gente num raio de 50, 60 km, temos muita gente a praticar aqui a sua modalidade. Enquanto deixamos aqui este pedido, estes 2 pedidos do Sérgio Duarte, vamos aproveitar também para conhecer um bocadinho do Sérgio Duarte como pessoa. Está ligado há muitos anos ao desporto, há muitos anos a este clube. Ainda se sente motivado para continuar mais algum tempo ligado? Já nos foi dizendo que sim, que enquanto cá estiver o Clube Desportivo está no seu coração. O que é que o motiva diariamente a continuar este projeto? O amor ao clube. Eu costumo dizer, por mais que faça pelo clube, jamais conseguirei devolver ao clube o que o clube fez por mim. O Clube Desportivo da Póvoa faz parte de mim, é uma peça fundamental do meu ser, do meu caráter e da minha formação. Eu creio que se não tivesse conhecido esta casa em 1989, provavelmente não seria o homem que sou hoje, e orgulho-me do homem que sou hoje. Portanto, o que me move diariamente é o amor e o espírito de giving back ao clube e à cidade. Portanto, muito concretamente, é o que me motiva diariamente. E depois, aquelas motivações menores, entre aspas, mas que são maiores, é entrar neste pavilhão e ver crianças a praticar o seu desporto, longe dos perigos que hoje em dia há nas comunidades, longe dos tablets, longe dos perigos digitais que temos e promover um hábito de vida saudável, com desporto, com família, que nós temos aqui um ambiente fundamental em família, as pessoas entram no desportivo, mas nunca mais saem do Desportivo da Póvoa. É frequente ter pessoas que praticam a sua modalidade 1 ou 2 anos e 30 ou 40 anos depois estão nas bancadas a ajudar, estão nos nossos arraiais a servir as bifanas ou os suminhos aos meninos e estão a colaborar connosco diariamente. Portanto, uma das perguntas que nós sempre gostamos de fazer aos nossos convidados certamente teve momentos de ânimos. Qual foi ao longo destes 4 anos aquele momento em que disse eu não tenho condições, se alguma vez sentiu? Ou algo, dito de outra forma, alguma vez pensou desistir? Não faz parte da minha natureza desistir. Obviamente que na fase inicial foi uma fase muito, muito complicada em que o clube encontrava-se numa situação muito delicada e sem armas para poder recuperar. Tínhamos algumas dívidas, algumas penhoras e nessa altura tivemos que inventar ferramentas para contornar
essas contrariedades, e foi o primeiro ano. Foi o primeiro ano foi duro, foram mares demasiado turbulentos para navegar, várias noites sem dormir, mas felizmente com a ajuda de muita gente, da autarquia e da equipa de trabalho, conseguimos contornar essas dificuldades e hoje em dia estamos bastante melhor. Neste momento, falou-nos há pouco que o clube é também uma forma de trazer ou afastar os jovens de alguns perigos digitais. Se deixasse uma mensagem, quer aos seus atletas, mas também àqueles que um dia ambicionam poder estar nesta casa, que mensagem lhes deixaria para escolherem o Clube Desportivo da Póvoa? O Clube Desportivo da Póvoa... E até Póvoa... a prática do desporto em geral. Sim, eu sou médico, portanto estou um bocadinho à vontade porque defendo hábitos de vida saudáveis e o desporto é sem dúvida, além de um hábito de vida saudável, é uma forma, uma porta de entrada para um meio seguro, saudável, também seguro em família. Nós, no Desportivo da Póvoa, temos a filosofia de cultivar o espírito em família, entre todas as secções, entre todos os atletas, portanto as pessoas que aqui entram fazem amigos, fazem para a vida toda. Portanto, eu sou um exemplo disso, os meus melhores amigos, filos aqui, ainda hoje são meus amigos e faço todos os anos cada vez mais amigos aqui. Por outro lado, é uma oportunidade destas crianças e destes jovens se afastarem de uma tendência atual que há para o sedentarismo, para os iPads, para as telas digitais, para os YouTubes. Portanto, enquanto estão no Desportivo da Póvoa, estão a fazer a comunicação entre eles, estão a conviver e estão também a ter um espírito e um hábito de vida saudável. Olhando para o clube apenas em resultados esportivos, há algumas metas que acha que 2027 são as metas, os mínimos olímpicos para o clube em termos esportivos ou garantidamente os resultados nunca serão uma prioridade? São. Nas equipas competitivas, como eu disse, nas equipas de topo das nossas modalidades, nós temos sempre objetivos competitivos, claramente, para alavancar as equipas da formação. O basquete estando na Liga, obviamente o objetivo é manter a equipa na Liga, o hóquei tendo descido para a segunda Liga, o objetivo é subir de divisão para a primeira Liga novamente, o voleibol estando na segunda divisão, o objetivo também é sempre criar condições para solidificar um projeto e, quando houver condições, também poder um dia jogar numa liga superior, e o futsal a mesma coisa. Agora, estão em estágios de evolução diferentes, uns precisam de mais tempo, outros já estão nesse momento, mas de uma forma consciente, trabalhá-las todas para ser o mais competitivas possíveis para alimentar o sonho das crianças que estão na base da pirâmide. Um dia, seja dentro de 2 anos, seja dentro de 20, um dia que o Sérgio Duarte deixa a presidência do clube, como é que gostava de ser recordado? Eu não tenho ambições pessoais, nem sou uma pessoa que normalmente gosto de estar em destaque. Gosto de trabalhar nos bastidores e o destaque que eu quero é o destaque que eu vou ter para mim próprio. É um clube saudável, um clube fiel aos seus princípios e às suas raízes, e tendo esta malta toda a praticar este desporto cada vez mais, a identificar-se mais com o espírito e com o amor ao clube como eu tenho, para que no futuro o clube mantenha este espírito de família, este espírito de servir a comunidade, e será essa a minha maior recompensa. E porque, eventualmente, esta entrevista também tem que ir chegando ao seu fim, Sérgio Duarte disse-nos que era médico. É fácil também conciliar a sua vida profissional com, neste caso, o associativismo, semi-profissional, profissional, enfim, nestas dificuldades e neste mar de tormentos que nos falou que teve que passar ao longo do último ano? Não é fácil, é muito difícil. A minha vida profissional é bastante exigente. A parte associativa é uma parte completamente amadora, mas numa estrutura profissional, portanto nenhum elemento de direção estatutariamente é remunerado, nem o vai ser. Podemos caminhar para o maior profissionalismo do clube e, inevitavelmente, nos próximos anos, com a dimensão que o clube tem, teremos que caminhar nesse sentido. Neste momento não. E do ponto de vista profissional é complicado, mas, como disse, arranja-se sempre tempo para fazer o que acreditamos e a causa que nós temos num verdadeiro espírito de missão. Portanto, eu acredito que o Desportivo da Póvoa, neste momento, é um espírito de missão e arranja sempre tempo para fazer o que se gosta e o que se pretende em prol dos atletas, em prol da nossa comunidade, em prol do meu querido Clube Desportivo da Póvoa.
Se lhe desse a oportunidade de uma última mensagem, eu não diria aos poveiros, diria a toda esta região que sente e vive o Desportivo da Póvoa, o que é que gostaria de lhes dizer neste momento? Gostaria de dizer, façam parte do Desportivo da Póvoa, que vale a pena. Criam-se raízes, criam-se laços, criam-se memórias, criam-se momentos e cria-se um futuro em que há interações que são memoráveis. Portanto, pratiquem desporto, de preferência no Desportivo da Póvoa. Foi assim a conversa com Sérgio Duarte, um médico que abraçou também o desporto há muitos anos, chegou à presidência há 4 anos do Clube Desportivo da Póvoa. Ficámos a conhecer um bocado a estrutura, ficámos a conhecer também as preocupações que teve no início e, acima de tudo, ficámos, e com isto terminamos, os 2 pedidos que nos fez hoje, que esperemos que na próxima conversa estejam concluídos. Sérgio Duarte, foi um prazer estar à conversa consigo, assim voltamos em breve. Obrigado.